ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, faz terra e faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Obrigada, Jesus. Obrigada por ter nos livrado, ó Pai, nos dado escape, nos dado livramento, Senhor. Nós sabemos que nossa vida pertence a Ti, ó Deus. Obrigada porque o Senhor tem guardado a nossa entrada, a nossa saída. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem guardado os nossos, ó Deus. Muito obrigada. Continue conosco, falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Os irmãos que tiverem seus dízimos e ofertas podem estar depositando aqui, tá? As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo,
exaltado és, santo, santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo. Tu és exaltado, a Deus, exaltado és, santo, santo para sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo para sempre. Tu sempre serás, santo, santo para sempre. Louvado seja o teu nome, Jesus. Manancial. Manancial, fonte de vida, de
sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vou fazer uma pergunta, você responde não. Você tem sede de Deus? O salmista diz, né? Assim como a corça anseia por água, assim a minha alma tem sede de ti. Sede de Deus. Porque Ele é o manancial, Ele que sacia a nossa sede, Ele que nos sustenta. O Senhor Jesus falou, aquele que vem a mim, nunca terá fome e nunca terá sede. Pelo contrário, de você jorrará águas vivas, queridos. Ter sede de Deus, ter vontade da presença de Deus, que você possa ter cantado realmente do fundo do teu coração, tendo sede de Deus, que Deus vai suprir a sua necessidade, amém? Vamos fazer uma oração, convidar o diácono Felipe, futuro diácono Felipe. As crianças vão subir, a gente vai estar orando antes delas subirem, a gente vai estar orando, para que Deus também possa abençoá-las. Tem um grupo aí bom que chegou, que possa ser bênção, né? Deus possa abençoá-la.
Você pode ficar de pé mais uma vez? Vamos estar orando mais uma vez? Vamos agradecer a Deus. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por podermos estar aqui neste lugar. E o nosso propósito, Senhor, é render glórias e honras ao Teu nome. Prestar um culto agradável ao Senhor. Que desde o início e nesses louvores que foram entoados, possa ter sido agradável ao Senhor. E agora, Senhor, que vamos ouvir mais uma porção da Sua palavra, que a Sua voz possa ecoar em nosso coração. E pedimos a Tua direção, a Tua unção, ó Deus, para com Teu servo Felipe. Senhor, aquilo que ele separou para falar, que ele possa estar, Senhor, debaixo da Tua graça, Senhor, que a Tua misericórdia, que a Tua unção, Senhor Deus, que a ação do Teu Santo Espírito seja com o Teu servo, preparando tudo aquilo que ele separou para falar, que ele possa ser um porta-voz da Tua palavra, e que Teu Santo Espírito ministre essa palavra em nosso coração, Pai, para que possamos sair daqui diferente, certo que ouvimos a Tua voz, e que Tu tenha se agradado do nosso culto. Entrega o Teu servo em Tuas mãos, e cada coração aqui presente, para que possamos experimentar mais uma vez da Tua presença. Oramos, Senhor, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Abençoe também as crianças que estarão subindo, que elas possam também sentir a Tua presença, que o Senhor possa ministrar o coração de cada uma delas, Pai. Também te agradecemos pelas ofertas e o dízimos aqui depositados, que sirvam a Deus para a edificação do Teu reino, para a glória do Teu nome. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. As crianças então estarão acompanhando. Amém. Os irmãos podem se sentar. Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Está sendo transmitido? Está sendo transmitido? Não? Oi? Sendo gravado? Tá bom. Eu queria fazer um pedido para começar. Não sei se os irmãos podem atender, não são obrigados. Convidar os irmãos a sentarem um pouco mais para frente, para eu me sentir aqui, para eu não me sentir sozinho. Eu gosto de calor humano, eu gosto de me sentir próximo. Senta um pouquinho, pula aqui, pula 2 bancos, todo mundo pula 2 bancos, já tá ótimo. Para eu não me sentir aqui sozinho, aqui, ficar com frio, ar-condicionado, botar um calor, né, Silvanil? Mas fiquem à vontade, não quero incomodar ninguém, tá bom? Que isso, irmão, olha. Você perto de mim assim, eu vou até ficar emocionado, vou me tremer aqui, não vou nem conseguir falar. Te amo, meu irmão. Primeiramente, sempre falar da gratidão em estar aqui, né? Com esse microfone. Como a minha digníssima, sem saber o teor da mensagem, já adiantou aqui, nós fomos escolhidos para estarmos aqui. E eu fui escolhido, né? Para estar manuseando essa palavra, né, que é viva e eficaz. É uma responsabilidade enorme. E qualquer um de vocês poderiam estar aqui no meu lugar. Mas hoje eu fui escolhido por Deus para esta responsabilidade. E para iniciar, eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias numa carta de Paulo, que eu não sei se todos conhecem. Carta de Paulo à Casa de Oração Caxias Central, capítulo 1. Carta de Paulo à Casa de Oração Caxias Central, capítulo 1. Não tem na Bíblia de vocês? Meu Deus, gente. Onde vocês compraram essa Bíblia? Brincadeiras à parte. Carta de Paulo aos Efésios. Vocês vão entender o teor da brincadeira durante a mensagem. Amém? Quantos aqui conhecem a carta de Paulo aos Efésios? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos já leram ela toda? Amém, bastante. Então, os que não leram, eu tenho uma notícia para vocês. Nós vamos ler. Não hoje. Hoje vamos ler metade. E depois, mas vamos ler esta carta toda. Para aproveitar cada palavra dela, né? Primeiramente, para a introdução, a gente precisa entender um pouco sobre esta carta, né? A carta de Paulo aos Efésios
ela é considerada a rainha das epístolas, uma das talvez mais importantes das cartas, né? Por quê? Porque Éfeso era uma cidade chamada cidade satélite, era uma cidade muito importante, era uma cidade com mais de 300 mil habitantes, e nessa cidade estava o templo de Ártemis, ou da deusa Diana, como alguns conhecem, obrigado, meu irmão, o templo da deusa Diana. E essa deusa, ela era cultuada naquela cidade de forma única, ela era endeusada ali de forma única, e ela movimentava a cidade de uma forma muito grande, né? Esse templo era considerado uma das 7 maravilhas ali, e movimentava, e principalmente o comércio, a economia da cidade era muito significativa por conta deste templo da deusa Ártemis, ou deusa Diana. E aí, apóstolo Paulo, que todos nós conhecemos, não sei se todos sabem o significado da palavra apóstolo. Apóstolo significa, alguém sabe? Não entendi. Enviado. Alguns falaram separados. A palavra apóstolo é uma palavra transliterária que ela significa enviados. Então, quando você vê algumas pessoas por aí se intitulando apóstolos, peça para ele ir, porque apóstolo significa enviado. Então, a missão do apóstolo é ir. E o apóstolo Paulo, ele foi enviado por Deus para aquela cidade e chegou lá com Áquila e Priscila, encontrando esse cenário que a gente já falou aqui. E após Paulo chegar lá e começar a pregar o evangelho de Cristo lá, a cidade passou por um avivamento. Aquela cidade foi transformada pelo poder de Deus, foi um avivamento muito significativo. Tanto é que na Bíblia nós temos 2 avivamentos marcantes, em destaques, vamos dizer assim, né? Temos alguns, estudar a fundo, mas 2 marcantes, que todos nós conhecemos. O primeiro é Atos capítulo 2, a descida de Pentecostes, onde o Espírito Santo desceu ali, e os discípulos pregaram com ousadia e poder, e milhares de vidas se converteram a Cristo. Milhares de vidas mudaram a sua vida e começaram a seguir o evangelho verdadeiro. E o outro avivamento é na cidade de Éfeso, onde Paulo chegou ali, encontrando todo esse cenário com Áquila e Priscila, e houve um avivamento significativo naquela cidade, onde as pessoas, elas simplesmente deixavam de cultuar essa deusa, deixavam os seus costumes, e eles também queimavam os livros que eles tinham de magia e tudo mais, eles queimavam, representando uma nova vida, representando uma conversão verdadeira. E Paulo escreve essa carta alguns anos depois, preso em Roma. Paulo estava preso na prisão em Roma, e ele escreve essa carta para Éfeso. Paulo passa 2 vezes por Éfeso. A primeira vez ele fica pouco tempo, onde ele deixa ali Ananias Áquila e Priscila, deixa ali pregando, e ele vai para outros lugares nas suas viagens missionárias. Depois ele volta e fica 3 anos. Essa cidade é uma das cidades onde Paulo ficou mais tempo. As outras cidades ele acabou ficando menos tempo. E nessa segunda passagem, onde Paulo fica ali mais tempo, que ele consegue ver o resultado, né, que foi implantado naquele lugar, e foi um resultado muito significativo. Foi uma igreja muito, como é que eu posso dizer, uma igreja muito importante, né, naquela época, naquela região ali, e dela surgiram novas e várias igrejas naquela região ali da Ásia. Então, para entendermos a situação, já entendemos a situação, o cenário, como aconteceu, e Paulo ele escreve essa carta preso em Roma, alguns anos depois, e essa carta é destinada já para uma igreja consolidada, já para cristãos que se converteram. Então, por isso que eu fiz a brincadeira, que a carta de Paulo é a casa de oração. Amém? Nós somos hoje uma igreja convertida, nós não adoramos a outros deuses, nós não temos magia, nada disso, nós cremos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós cremos que através de nós podemos ver um novo avivamento, amém? Quantos creem nisso? Avivamento
significa, eu não sei se eu anotei aqui, mas o avivamento, a palavra avivamento vem de um viver novamente, de renascer, mas significa principalmente em morrer. O avivamento, ele é morrer para o pecado, morrer para o seu eu, morrer para aquilo ali e nascer de novo com Cristo. Então eu creio no avivamento nessa cidade, eu creio no avivamento nesse bairro, eu creio no avivamento em Duque de Caxias, eu creio no avivamento em Brasília, eu creio no avivamento em Brasil, eu creio no avivamento na Europa, eu creio no avivamento e é a partir de nós, amém? Vocês creem nisso? Eu creio. Então, já entendemos um pouco todo o contexto, e essa carta ela é dividida em duas partes. Paulo escreve essa carta, ele separa os 3 primeiros capítulos, uma parte doutrinária, uma parte de ensino, capítulo 1, 2 e 3, e o capítulo 4, 5 e 6, mais para a prática, trazendo para a prática de como um cristão deve ser. E eu já estou com essas 2 mensagens prontas, mas hoje o Espírito Santo falou ao meu coração para trazer a parte inicial, a gente vai dividir em 2 partes. Então hoje vamos falar sobre a parte doutrinária, que é o capítulo 1, 2 e 3. E caso eu não fale nenhuma besteira, os pastores me convidem novamente, a gente fala o capítulo 4, 5 e 6, amém? Então vamos iniciar a leitura para ganharmos tempo. Diz assim, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz, vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, e também nele que vós estáis. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Por enquanto, só até aí. O capítulo 1, se não me engano, tem 23 versículos. No total, são 66 versículos que nós vamos ler. Amém, que a igreja, a casa de oração, ama ler a Bíblia, ninguém vai ficar cansado. Nós lemos esse primeiro versículo, os primeiros versículos do 1 ao 14, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. E eu queria pontuar algumas coisas para a gente entender melhor. O primeiro ponto importante dessa primeira parte da leitura é uma boa notícia que eu queria te dar. Todos aqui confessam Jesus como Senhor e Salvador, amém? Então eu queria te dar uma boa notícia. Você foi escolhido. Já foi falado aqui durante o louvor, mas talvez às vezes a gente esquece, né? Eu fui escolhido por Deus, você foi escolhido. Você foi, a palavra aqui no versículo 4 diz, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, antes da fundação do mundo, ele nos elegeu. Elegeu, o significado é escolhido, separado. Nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos, nós fomos separados antes da fundação do mundo. Versículo 5 diz que nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Então, a segunda boa notícia que eu queria te dar, você é filho de Deus. Talvez todos saibam, mas às vezes a gente esquece, né? Nós somos filhos de Deus, amém?
nós fomos escolhidos por Deus e nós fomos feitos filhos de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, nós fomos feitos filhos de Deus. Em Evangelho de Jesus, segundo o relato de João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, se você crê, se você confessa, você é filho de Deus. Por isso nos tornamos irmãos. Nós somos irmãos. Por intermédio de Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. E a terceira boa notícia que eu quero te dar é no versículo 13, que diz: e também nele que vós estáis, depois que ouvides a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Posso ouvir um amém? Essa é uma ótima boa notícia, né? Nós sabemos disso, mas às vezes nós esquecemos. Nós somos selados com o Espírito Santo. Nós fomos escolhidos, nós fomos separados antes da fundação do mundo. Por intermédio de Jesus, nós fomos feitos filhos de Deus e fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Para a gente entender num exemplo bem simples, uma fábrica faz uma camisa. E ela faz ali, ela pega aquela malha e vem um monte de camisa ali sendo fabricada ali. E sai um monte de camisa. Então, as camisas são todas iguais. Porém, essa fábrica, ela revende para alguma marca, para algum lugar. Um exemplo bem banal, tá, irmãos? E essa marca, ela pega e coloca ali o selo dela, a marca. E a camisa que custou 40 centavos ali o tecido para a fabricação, vai ser vendida na loja por R$300. Por causa de um selo, uma marca. É óbvio que não se compara esse selo que eu estou falando. Esse selo, ele está dentro de nós. Esse selo nos faz único. Esse selo nos faz separado. Mas nós fomos escolhidos, nós fomos feitos filhos de Deus e nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Isso é uma notícia que a pregação poderia acabar aqui. Porque isso já é maravilhoso. O fato de você acordar e lembrar: eu fui escolhido antes da fundação do mundo. Jesus morreu na cruz para me salvar, me fez filho de Deus. E eu fui selado com o Espírito Santo. Eu tenho um Consolador dentro de mim. Isso já é maravilhoso. Mas continua. Tem muita coisa boa. No versículo, vamos continuar a leitura. Versículo 15 diz: pelo que, ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós das minhas orações. Peço que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual ele vos chamou, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-os sentar à sua direita nos céus, acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também nos vindouros. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Então, Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo. Nós somos a igreja de Deus aqui na terra, amém? Nós somos o corpo, cuja cabeça é Cristo. Só há Ele. E no versículo 17 e 18 vai dizer assim: peço que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação.
Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual Ele vos chamou, e quais as riquezas da glória e da sua herança nos santos. Resumindo, eu estou lendo na versão Almeida contemporânea, se eu não me engano. Na NTLH é mais fácil de entender. Mas resumindo, Paulo está orando a Deus e ele pede para que nossos olhos, nossa mente seja aberta para os olhos do nosso entendimento, para que a gente saiba qual é a esperança para a qual Ele nos chamou. Nós temos um chamado. Nós não fomos escolhidos antes da fundação do mundo, feitos filhos de Deus, selados com o Espírito Santo à toa. Nós temos um chamado, nós fomos escolhidos para algo. Não precisa me responder, responda para você mesmo, qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Você tem exercido o seu chamado? Não estou falando de dom, estou falando de chamado. Nós fomos eleitos, nós fomos separados para algo. Lá no versículo 4 ele vai dizer, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante deles. Será que temos sido santos e irrepreensíveis diante de Deus? Será que temos honrado o nosso Pai? Será que o nosso espírito tem sido deixado levar pelo Espírito Santo, ou nós temos agido mais de acordo com o Espírito Santo que fomos selados, que está em nós? Reflita sobre isso. Qual é o seu chamado? Você tem exercido o seu chamado? Você tem colocado em prática? Ou as coisas dessa vida, as coisas desse mundo têm deixado o seu chamado ali de lado? Ah, Felipe, mas eu não tenho chamado. Tem sim, todo mundo tem um chamado. Todos nós temos um chamado. Amém? Prosseguindo, capítulo 2. Vamos iniciar a leitura do capítulo 2, que diz assim, versículo 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Somente até o versículo 10. Eu queria pedir que os irmãos nessa noite abrissem o seu coração, falasse com Deus na sua mente, para que Deus possa falar de uma forma diferente ao nosso coração. Não é o Felipe que está aqui com o microfone falando alguma coisa para você, é a palavra dele. E ele está presente aqui nessa noite. E ele quer falar com você, não é com quem não veio aqui, ele quer falar com você. Então, quando entendemos que como se essa carta fosse escrita para nós, se eu estivesse aqui lendo uma carta da igreja de Turiaçu para a Casa de Oração Caxias Central, talvez daríamos mais importância do que uma carta que está na palavra de Deus, que é viva e continua viva. Então, vamos tentar abrir o nosso coração para que ela penetre e fale conosco de verdade, amém? Eu queria pontuar algumas coisas no versículo 2. O primeiro ele inicia dizendo, Ele vos vivificou, estando vós mortos em nossos delitos e pecados,
no versículo 5 ele volta a dizer: estando nós ainda mortos em nossos delitos, vos vivificou com Cristo. O foco não é apenas sermos vivificados, o foco é no com Cristo. Eu lembrei do encontro de casais que nós fomos, que é ECCC, Encontro de Casais com Cristo. Então o foco não é o encontro de casais, o foco é com Cristo. O foco não é que nós fomos só vivificados, o foco é com Cristo. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu uma nova vida. Só que essa vida não é mais minha, não é mais sua. Essa vida é com Cristo. Estamos vivendo com Cristo. Romanos, capítulo 4, no finalzinho do capítulo 4, versículo 25, vai dizer: Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Capítulo 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vivificado significa justificados. Nós fomos justificados. Nós estávamos condenados em nossos pecados. Ah, mas aqui no contexto histórico, teológico, Paulo está falando para os Efésios que adorava a deusa Diana. Meu irmão, abra sua mente. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Nós estávamos perdidos nesse mundo. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, eu e você não estaríamos aqui. Nós fomos escolhidos, nós fomos separados para estarmos aqui e precisamos todo dia reconhecer isso. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Não estamos falando de teologia, estamos falando de graça. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lembramos também, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Talvez você ainda esteja preso. Enquanto uns acham que, não, eu não era esse pecador, eu sou nascido e criado na igreja. Outros às vezes estão presos ao seu passado. Outros às vezes não se perdoaram pelo que fizeram. Eu lembro do Marcos falando ontem: se você quiser falar mal de mim, me chama, cara, porque eu sei coisas terríveis ao meu respeito. Se você quiser falar mal de mim, não tem ninguém que sabe mais coisa ruim de mim do que eu mesmo. É óbvio que é uma brincadeira, mas às vezes nós não nos perdoamos. Nós fomos vivificados com Cristo. Nós fomos justificados. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Qual é a minha diferença? A diferença de mim para o Valdemir, a diferença do Valdemir para o Danilo, a diferença da Yasmin? Nenhuma, somos todos justificados. O professor falava na sala, ele falou: olha, eu consegui ser um pastor bem melhor que eu me cobrava, quando eu passei a olhar os irmãos como justificados. Não é a irmã Carminha, não é o irmão fulano, não é o irmão ciclano, é justificado, é justificado, é justificado. Todos nós somos justificados. Todos nós estávamos condenados à morte, mas temos vida em Cristo Jesus, amém? Mais um ponto que eu queria destacar, no versículo 8, vai dizer assim: capítulo 2 ainda, versículo 8, é isso, é 8 e 9 mesmo. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, a qual Deus preparou para que andássemos nela. Entenda uma coisa: qual é a causa da nossa salvação? A causa é a graça. Qual é a causa instrumental? Por meio de quem nós alcançamos a graça? Por meio da fé. E qual é a consequência disso?
são as boas obras. Não adianta inverter. Essa é a ordem, essa é a lei de Deus. Não adianta inverter. Você não é salvo porque você está aqui hoje. Você está aqui hoje porque você reconhece que é salvo. Você não é salvo porque você vem na reunião de quinta-feira de oração. Você vem na reunião de quinta-feira de oração porque você reconhece que você é salvo pela graça. Você não é salvo porque você vem na consagração uma vez no mês, no sábado de manhã. Você vem na consagração porque você reconhece que você é salvo. E você depende dessa graça e dessa misericórdia. Não é a causa, é a consequência. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, ponto. E isso não vem de vós. Isso não vem de vós. A gente canta aqui, sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Será que a irresistível graça dele nos alcançou mesmo? Quando saímos daqui, esquecemos tudo que ouvimos e falamos. Eu li uma frase que eu achei, impactou muito a minha vida. A igreja que vai mudar esse mundo não é a casa de oração Caxias Central. A igreja que vai fazer um avivamento nesse bairro não é aquela placa. A igreja sou eu. A igreja é você. A igreja que vai fazer a diferença não é a igreja que a gente frequenta, é a igreja que nós somos. A igreja que vai pregar o verdadeiro evangelho não é a igreja que a gente frequenta, é a igreja que nós somos. A igreja que vai evangelizar o seu vizinho não é a casa de oração, é a igreja que você é. Nós somos corpos de uma só cabeça, Cristo Jesus. Então, quais são as nossas boas obras? Não é uma competição, não é para ficar, meu Deus, o que eu tenho feito. Tem gente que pensa quantas vidas ganhou para Jesus, tem gente que acha que isso é um absurdo enumerar. Não estou aqui para discutir o que você pensa. Quero que você pense quais são as suas boas obras, o que você tem feito de boas obras, o que você tem apresentado diante de Deus. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Para quê? Para virmos à igreja por uma simples rotina, um simples hábito? Prosseguindo a nossa leitura, capítulo 2, versículo 11 vai dizer: portanto, lembrai-vos de que vós outroras eras gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelo que no corpo se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo a sua carne, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto. Pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. E nele também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Essa continuidade do capítulo 2, Paulo está falando sobre a unidade. Onde naquela época, hoje não existe isso não, hoje acabou. Eles se julgavam às vezes um melhor do que o outro. Ou gentil, diferente de judeus, e eu só criei, ele não creu, ele creu depois. Hoje não existe mais isso não, né? Hoje a gente é todo mundo igual. Ninguém julga quem está lá fora, quem está aqui dentro, quem é da igreja A, da igreja B. Hoje, graças a Deus, isso não existe mais.
mas nós somos um em Cristo Jesus. Os últimos versículos, eles vão dizer assim: assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Todos nós somos membros de uma mesma família. Todos nós nos tornamos irmãos. Somos membros da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Alguém fundou essa igreja aqui. Não sei se foi o Joel, bisavô da Yasmin, Joel, seu Tito. Alguém fundou essa igreja. Alguém edificou a casa de oração, alguém começou. Porém, ele fala: edificado sobre um fundamento, sendo o próprio Cristo a principal pedra angular. A igreja A, a igreja B, a igreja C, a igreja D foi edificada por alguém. Alguém fundou aquela igreja. Mas o que importa é quem é a pedra. Quem tem sido a pedra angular? Quem tem sido o sustento? Nós estamos edificados em cima de quê? Lembrando que estamos falando da igreja nós, não estamos falando desse templo. Quando saímos daqui e embora, isso daqui deixa de ser igreja. A igreja é agora, conosco aqui dentro. Daqui é apenas um templo, apenas um terreno. Amanhã pode ser demolido, vendido. Estamos edificados em cima de qual pedra? Estamos construindo, estamos crescendo em cima de qual base? Cristo, ele é a pedra angular da igreja. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. E nele também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Nós fizemos aqui algumas quintas-feiras. Quem não veio, a gente fica muito triste. Quem veio, ficamos felizes. Um estudo sobre Romanos 12. E foi muito proveitoso. Não quem estava dando o estudo, estudando juntos. E nós estudamos em Romanos 12 que nós somos um corpo. E tudo serve para edificação. Tudo que é feito é para edificação de algo ou alguém, concordam? Se nós temos um culto aqui, abrimos essa porta e abrimos a mensagem, é para que alguém aqui seja edificado através dessa mensagem. Para que todos nós sejamos edificados através dessa mensagem. Os louvores que são entoados aqui é para a edificação do corpo. Antes de tudo, para a honra e glória de Deus, é óbvio. Mas para a edificação. Então, juntos, entendemos que somos famílias de Deus. Juntos entendemos que precisamos crescer, precisamos ser firmes em cima de uma pedra angular. E juntos somos edificados. O que adianta eu estar de um jeito, o meu irmão sentado do meu lado estando do outro? Entramos e saímos e não perguntamos como está o nosso irmão. Ouvimos lá ontem um testemunho, onde um ministério com inúmeros pastores e um pastor, depois de anos, pediu licença porque estava se separando da esposa. E quando eles foram perguntar, ouviram simplesmente: vocês nunca perguntaram. Viemos à igreja para cumprir uma obrigação. Como está a vida do meu irmão? Depois que sai é muito fácil mandar mensagem, procurar, ligar. Mas aqui dentro, às vezes ele está precisando de um abraço. Às vezes ele está precisando conversar um pouco. Às vezes ele está precisando de uma ajuda financeira para ir embora. Juntos, como um corpo, somos edificados. Do que adianta termos a pedra, do que adianta tentarmos edificar, se não estamos juntos? Não adianta, vai crescer um para cada lado, um vai cair, depois vai... Precisamos estar consolidados para a edificação. Quantos aqui estão orando pelo aniversário da igreja? Amém. Quantos sabem o tema do aniversário da igreja? 1, 2, 3 e... Irmãos. Eu acabei de dizer, irmãos. E alguns ainda não sabiam. Consolidados para edificação.
fica na parte 2 de Efésios. Será que estamos consolidados para edificação? Estávamos brincando com a Yasmin no carro sobre esse tema. Falei, Yasmin, vamos pensar no bolo. Você bota lá farinha, desculpa falar trabalho domingo, né? Você bota o fermento, você bota o leite, e a massa ela tem que ficar consolidada. Senão o bolo não cresce. Se botar muito fermento, o que acontece? Dá ruim. Se botar pouco ou não botar, dá ruim. Então refletimos nisso. Cristo é a pedra angular. Precisamos estar edificados na pedra que é Cristo. Amém? Prosseguindo. Eu li tudo? Esqueci. Meu TDAH não... Li o capítulo 2 todo. Né? Então vamos para o capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dado, isto é, o ministério que me foi manifestado pela revelação, como acima, em poucas palavras vos escrevi. Quando ledes o que vos escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado os filhos do homem, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Fui feito ministro deste Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar a todo qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Portanto, peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Somente até aí, por enquanto. No capítulo 3, no versículo 8, eu achei isso muito curioso. Paulo, o apóstolo Paulo, todos nós conhecemos, vai dizer assim: a mim, o menor de todos os santos, curioso, né? O menor de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo. Paulo, um apóstolo, plantava igreja em um monte de lugares, evangelizava, falava do poder de Deus com ousadia, autoridade, pessoas se convertiam. E ele fala: a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça. E eu queria te dizer uma coisa: nós somos igual Paulo, vocês sabiam disso? Nós não somos diferentes de Paulo. Esta graça foi dada a mim, esta graça foi dada a você também. O que temos feito com esta graça? Me foi dado a graça de anunciar as riquezas insondáveis de Cristo. O que temos feito com essa graça? Temos anunciado as riquezas do Evangelho. Temos anunciado com ousadia, com intrepidez, a maravilhosa obra redentora de Jesus. Me foi dada essa graça. Foi dada a vocês, amém? Essa graça nos foi dada. O que temos feito? Seguindo a leitura, versículo 14 diz: por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. E oro que, estando arraigados e fundados em amor,
possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Perguntei ainda há pouco, quem está orando pelo aniversário da igreja? Quem se coloca de joelho pela nossa igreja? Eu consigo ver, com os olhos espirituais, pelos olhos da fé, uma transformação na nossa igreja. Falando agora na casa de oração Caxias Central, que somos nós. Eu consigo ver. Danilo, de fora, consegue ver? As pessoas de fora estão vendo. Eu não estou falando de nomes, eu estou falando de uma transformação na nossa igreja. Eu consigo ver e eu creio. O que vivemos ontem ali, aquele momento, um grupo de 15 pessoas, faltaram 2 ainda, 17, representando o ministério de uma igreja, num curso, fazendo um planejamento dos próximos 10 anos. Onde você vai estar daqui a 5 anos? Você já parou para pensar? Já parou para planejar a sua vida daqui a 5 anos? Onde eu quero estar trabalhando, quanto eu quero estar ganhando, o que eu vou estar fazendo daqui a 3, 4, 5 anos? Ontem nós fomos fazer um curso para planejar os próximos 10 anos. Eu vou estar aqui? Não sei. Só Deus sabe. Nós vamos estar aqui? Não sabemos. Mas essa igreja estará continuamente pregando o verdadeiro evangelho que é pregado há 66 anos aqui nesse púlpito. Vidas vão estar se convertendo a Cristo aqui na frente, vidas vão estar sendo transformadas aqui na frente, vidas vão estar passando por esse batistério e nascendo uma nova criatura, até a volta dele. Será que nos colocamos de joelho para orar pela nossa igreja? Qual é o propósito da igreja? Igreja, já foi falado, não é o templo. Qual é a função minha e sua como igreja? Qual foi a última vez que eu convidei alguém para estar aqui, num culto de domingo à noite? Qual foi a última vez que eu mandei uma mensagem para alguém que eu estou sentindo falta? Qual foi a última vez que eu orei por essa pessoa? Versículo 15 continua: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Paulo está orando para que aquela igreja seja fortalecida com poder. Irmãos, vamos abrir a nossa mente. Isso não é pentecostal, não. Renovação de mente. Rogo-vos, pois, irmãos, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Você tem orado a Deus pedindo poder, pedindo ousadia, para anunciar o evangelho dele. Você tem orado pelos nossos pastores. Paulo está orando e ele pede para que conceda, para que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito. Aquela igreja, ela não teve o ápice, o sucesso, como falamos ontem, ela não cresceu, ela não fez novas igrejas por motivos banais, mas por conta da oração, por conta da palavra.
por entender que nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos, nós fomos feitos filhos de Deus, nós fomos selados com o Espírito. Do que adianta? Do que adianta? Eu fui eleito antes da fundação do mundo, eu fui feito filho de Deus, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, o que eu faço com isso? Eu acordo, vou trabalhar, volto para casa, quero trabalhar mais e mais, quero mudar de vida, quero mudar de emprego. Amém? Não está errado. Em que momentos oramos pedindo a Deus poder, ousadia, para falar para aquela vida no trabalho, para falar para aquele vizinho, para falar aqui na região? O Paulo, às vezes, quinta-feira eu chego aqui, ele está sozinho ali na porta entregando um folheto. É a forma que Deus falou com ele. Faz. Quantas vezes Deus fala com a gente vou dar ideia para fulano fazer. Não. A igreja sou eu, a igreja é você. Não quero adiantar outra parte, mas nós somos um corpo. E o corpo, quando ele não é exercido, um membro, quando não exerce, ele atrofia. E se esse membro ele não exercer a função dele, e ele além de atrofiar, ele sobrecarrega os outros membros. Estou falando, não quero falar na outra parte. Nós somos um corpo, nós somos uma igreja. Precisamos estar juntos, em conjuntos, edificados, consolidados na pedra. Se eu não estou fazendo a minha parte, tem alguém fazendo por mim. Se eu não estou fazendo a minha parte, eu estou morrendo. Irmãos, conhecemos o Evangelho. Não somos novos convertidos para esperarmos que venha alguém me falar, a irmã, o irmão me orar por mim, não. Nós sabemos. Os que estão lá fora afastados sabem. Por conta disso não vamos mandar mensagem? Não, vamos fazer a nossa parte. Vamos mandar uma mensagem, vamos orar, vamos falar, vamos relembrar a ele, mas eles sabem a importância, eles sabem o caminho, eles reconhecem. Sabem que não há lugar melhor para estar do que aqui na casa de Deus. Outrora era eu, e eu sabia. Eu brigava comigo mesmo, eu queria as coisas do mundo, eu queria viver o que eu nunca tinha vivido, mas eu sabia. Eu sabia que uma hora eu ia voltar, que não tem outro lugar. Eu sabia que eu estava fazendo falta, eu sabia que eu estava morrendo e eu estava prejudicando, sobrecarregando outras pessoas aqui. Às quintas-feiras, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo alguma coisa. Para não sobrecarregar o pastor Valdemir, que está toda quinta-feira falando. Isso é mérito nosso? Não, nenhum. Paulo fala, o menor de todos os santos me foi dado esta graça. Se me foi dado esta graça, por que eu vou me calar? Essa graça me foi dada, eu tenho conhecimento da palavra, de Gênesis e Apocalipse, e o que eu tenho feito com ela. Quando nos reunimos aqui, eu não compartilho com os irmãos algo que Deus falou comigo. Quinta-feira compartilhamos algo aqui que Deus falou comigo na parte da tarde. E irmãos viraram para mim e falaram, olha, falou muito ao meu coração. Porque não sou eu. É Deus, é Ele, é a palavra dEle. Essa graça foi dada a mim, foi dada a você. Prosseguindo a leitura, parei no 13, correto? No versículo 3, ou eu li tudo? Eu li todo? Então vamos, no versículo 20, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo,
muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensando, segundo o poder que em nós opera. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus. Então, relembrando, nós somos eleitos. Nós fomos escolhidos. Antes da fundação do mundo, nós fomos separados. Nós fomos feitos filhos de Deus por intermédio de Jesus. Nós fomos selados com o Espírito Santo. Capítulo 2, nós vimos que nós fomos vivificados, nós fomos justificados. Nós somos uma nova criatura. Porém, de tudo isso, de nada adianta se não conhecermos o poder de Deus. De nada vale se não conhecermos o poder de Deus. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele conhece tudo, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu. Ele sabe, como foi falado pelo Valdemir aqui, o que você está pensando agora. Quero ir embora, quero lanchar, quero comer um hambúrguer. Ele sabe. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E a sua palavra diz que os seus ouvidos estão abertos para nos ouvir, a sua mão está estendida para nos abençoar. Porque esse Deus, Ele é poderoso. É muito bom ter uma oração atendida, né? A vida do cristão ela é feita de experiências. Se você não está tendo experiência com Deus, meu irmão, você não sabe o que você está perdendo. Se você não está tendo experiência com Deus, vá para casa hoje, dobra os seus joelhos e fala: Deus, eu quero uma experiência contigo. Eu sei que Tu és real, eu sei que o Senhor vive em mim, mas eu quero uma experiência contigo. E peça algo, peça por alguém, agradeça, faça um propósito, faça um jejum. Mas a experiência com Deus é maravilhosa. Quando Ele abre aquela porta, né, que a gente está pedindo, a gente está orando aqui. Quando Ele traz de volta alguém que estava afastado. Quando Ele diz não, não é agora. É difícil? É difícil. Mas é uma experiência. É uma resposta. A vida do cristão é feita de experiências. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, narra um pouco a viagem missionária de Paulo ali em Éfeso. Quem quiser acompanhar. Atos 19, versículo 13. Ele diz assim no versículo 1: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada inferior, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos. É interessante esse começo, que ele perguntou aos discípulos: recebeis de vós o Espírito Santo quando crês? Responderam ele: não, sequer ouvimos falar que existia o Espírito Santo. Tornou-lhes ele: em que foste batizado então? Responderam: no batismo de João. Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Isto é em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Por que esse começo é curioso? Porque eles eram batizados no batismo de João. Resumindo, né? E eles sequer ouviam falar no Espírito Santo. Quantos de nós estamos na igreja anos e não somos convertidos, somos convencidos? Quantos de nós estamos na igreja, eu sou batizado pelo batismo da igreja tal, que me batizou. Mas você compreendeu, você creu, você foi selado. A Bíblia diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo quando nós cremos.
Não é apenas no batismo. Quando nós cremos e confessamos o Senhor Jesus como nosso único e Salvador, nós somos selados com o Espírito Santo. Mais à frente, no versículo 13, ele diz assim: alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, os que estavam possessos de espírito maligno, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Versículo 15: respondeu, porém, o espírito maligno: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Irmãos, isso é muito sério. Às vezes estamos brincando de ser cristão. Estamos falando de Jesus a quem Paulo prega? Ou estamos falando de Jesus que eu sirvo? Estamos falando de Deus que a igreja fala, o Deus da minha avó, o Deus do meu avô? Ou estamos tendo a nossa experiência com Deus? Somos cristãos porque nascemos num lar cristão? Ou somos cristãos porque entendemos que dependemos da graça e misericórdia de Deus sobre a nossa vida? Eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vós quem sois? Então eu queria te desafiar a refletir. Não é uma mensagem de exortação, não entenda assim. Como eu falei, esta carta, ela é uma carta para a igreja. Ela é uma carta chamada uma carta eclesiológica, que é uma carta de estudo para a igreja. E nós estamos aqui como igreja. E precisamos tirar o proveito da palavra de Deus. Toda a parte inteira da Bíblia é proveitosa. Vai dizer que serve para ensinar, corrigir, lá em Timóteo. Então precisamos tirar proveito dessa palavra. Então eu queria te trazer à memória, à reflexão. Essa carta toda, ela tem um único propósito, vamos dizer assim, marcante, onde Paulo escreve essa carta. Que quem conhece, quem já leu, sabe. A cidade estava simplesmente se perdendo. Uma igreja que foi edificada, uma igreja que estava firme, uma igreja que estava consolidada, crescendo, edificada, simplesmente eles estavam perdendo o primeiro amor. E Paulo escreve essa carta com o intuito de voltarmos ao primeiro amor. Então eu queria te convidar a trazer a memória de onde Deus me tirou. Trazer a memória quem éramos, onde estávamos. Trazer a memória o que seria de nós sem a graça e a misericórdia dele e voltar ao primeiro amor. Eu já falei aqui, eu cheguei em Rio das Ostras para visitar minha irmã e comecei a conversar com meu cunhado. Eu estava fazendo seminário, estava muito feliz sobre teologia, sobre isso, sobre aquilo. De forma alguma me gabando, mas falando do conhecimento que a gente tem lá, que é muito legal. E ele conversando comigo, ele falou: eu também estou muito feliz, estou muito empolgado, me converti agora, me batizei agora, comecei a servir na igreja, e eu estou servindo na organização, o culto começa às 8h30, eu chego lá às 7h. São 5 no meu setor, eles chegam, eu já fiz tudo, e eles ficam brigando comigo. E eu fiquei constrangido. Porque eu falei, o que adianta seminário, teologia, todo o conhecimento da Escritura, se eu não tiver o primeiro amor? De nada adianta se eu não voltar ao primeiro amor. De nada adianta. O desejo de chegar cedo, de arrumar, botar as cadeiras ali, ligar o ar-condicionado, para que as pessoas cheguem e cultuem da melhor forma. Depois de alguns anos, chegamos com 5 minutos de atraso no culto. De nada adianta, irmãos. Precisamos voltar ao primeiro amor. Às vezes reclamando, sentir a presença de Deus não é se arrepiar, não é chorar, não é levantar a mão, não é fechar os olhos. Amém. Tem gente que sente assim. Como você tem sentido?
O questionamento não é como vai ser, como tem sido. O questionamento é como eu tenho sido. Como eu tenho sentido a presença de Deus. É no meu quarto? Quando eu entro, fecho a porta, me ajoelho? Como eu tenho tido minhas experiências com Deus? É no culto de domingo? É na hora do louvor? Como eu tenho tido? Como eu tenho conhecido? Como eu tenho tomado posse desse poder que opera em nós? Como eu tenho feito? Não importa como faz fulano, ciclano, beltrano. Não importa como dizem para você fazer. Como você tem feito? Eu sou teu pai, é só chamar. Não quero formalidade, eu quero intimidade. Irmãos, não estamos aqui para revolucionar nada. Não estamos aqui para revolucionar o evangelho, revolucionar a casa de oração, porque a igreja era assim, agora vai ser assim, não. Nós estamos aqui para crescer em graça, em conhecimento. Nós estamos aqui para nos consolidar cada vez mais, para sermos edificados cada vez mais. Será que o problema às vezes não está em nós? Estamos aqui cantando. Eu quero voltar ao primeiro amor. Quanto está o jogo? Ao primeiro amor. Tudo certo aí? Tudo certo aí? Não, vou beber água, vou no banheiro. Experimenta, curva a sua cabeça. Feche seus olhos. Eu quero voltar ao primeiro. Cante comigo. Amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Cante mais uma vez com seus olhos fechados. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Não é a receita do bolo. Não é a forma. É o entendimento. Nosso culto racional é o culto com entendimento. Precisamos adorar a Deus com entendimento. Você fechou os seus olhos, você entendeu que você estava cantando. Eu quero voltar ao primeiro amor. Veio à sua memória algo de quando você viveu no primeiro amor. Vamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Amém? Passar a palavra para os pastores. Vocês lembram do versículo que eu li, Salmo 139? Todos os meus dias foram escritos e determinados antes deles terem acontecido. Você está aqui, Deus saberia que você estava aqui para ouvir isso. Interessante que às vezes a gente acha que aceitar a Jesus é dar um sim, eu levanto a mão e já faço parte do povo de Deus. Na leitura que nós vimos aqui nesses 3 capítulos, vemos que Filipe falou, separou alguns pontos. Nós fomos escolhidos, nós fomos feitos filhos. Mas ele também colocou que nós, para falarmos dessa graça, nós temos que conhecer da graça. E muitas vezes a gente não tem noção da graça, desse amor de Deus por nós, da sua misericórdia por nós, não entendemos. E como é que eu vou falar dessa graça se eu não vivo dessa graça? Quando estava escrito ali, vocês leram o que estava escrito ali? Não bota não. O que estava escrito ali? Alguns leram, alguns gravaram. Cristo vive em mim. E eu tenho que falar com convicção de Cristo vive em mim. Eu tenho que conhecer Cristo, do amor, da graça, da misericórdia de Cristo, para poder falar. Nós fomos separados para isso.
E temos que aprender de Cristo. O texto diz que nós devemos aprender dele. A igreja tem a responsabilidade de pregar esse evangelho. Vocês lembram que Jesus escolheu 12 homens para dar continuidade à sua palavra, à sua pregação. E desses 12 homens surgiu a igreja, que Cristo é o cabeça, Cristo é a pedra angular, mas foi o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a palavra de Deus. E essa palavra temos que conhecer. E quando o Felipe falou que está fazendo, e tem a alegria de fazer o seminário, que realmente é muito bom, não é para se engrandecer não, porque algumas pessoas, como a gente ouve lá no seminário, que tem igreja, queridos, ouve isso, tem igrejas que há ciúmes, pastores com ciúme dos servos, que estão lá para aprender, que acham que eles vão aprender e vão crescer mais do que o próprio pastor da igreja. Aqui, se acontecer isso, louvado seja Deus. Se vocês estão estudando, sejam mestres dos pastores, que Deus levanta pessoas. Então, se alguém está crescendo, ore, porque o nosso adversário vai tentar impedir, como nós cantamos. O inimigo tenta, com laços e embaraços. Mas tem alguém querendo crescer, glorificado seja Deus, é para crescimento da igreja, para a glória de Deus, para revelar Cristo, as verdades contidas na palavra de Deus. Então Deus separou a igreja para dar continuidade à sua obra de salvação. E a palavra foi bendita, não há mais separação entre judeus e gentios, é um povo só, através de Cristo Jesus. Estamos aqui como um povo só. Se há alguém que conhece um pouco mais, louvado seja Deus. Então procure conhecer mais também. Cresça na graça, no conhecimento de Cristo, para que você seja uma ferramenta, um instrumento poderoso nas mãos de Deus, que Deus quer levantar pessoas que vá à frente. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi Ele que nos escolheu, para que nós vá e dê fruto. O que eu tenho feito com esta graça? O que eu tenho feito com a minha vida? Eu tenho mostrado para as pessoas que Cristo vive em mim? Eu sou um espelho? Você é um espelho que reflete a imagem de Deus? Nós somos a imagem de Cristo. Nós somos a igreja de Deus. E que nós possamos nos colocar na brecha. Vamos fazer como Neemias. Está precisando de conserto em algum lugar, eu me coloco. Eu não vou sobrecarregar os irmãos, eu me coloco à disposição. Deus quer que façamos algo. Deus nos chamou para ser crente de banco, nos chamou para ser servos. Servos que glorificam o nome do Senhor, através das nossas obras. Como foi falado, não é a obra que me salva, mas eu sou salvo para fazer as boas obras. As obras Ele colocou nas nossas mãos. Se alguém não levanta para fazer, levante você e faz. E não murmure, dê graças a Deus, porque você está tendo a oportunidade de fazer. É para a glória de Deus. Que essa salvação que Ele nos deu possa bater forte no coração e dizer para nós, o que eu tenho feito? Domingo passado nós lembramos, o que eu darei ao Senhor por todo esse benefício que Ele tem feito para comigo? O que eu tenho feito como gratidão a Deus? O Paulo chega a dizer, eu me gasto e me deixarei gastar. Que você possa pensar também nisso, se gastar em prol do Evangelho, se gastar em prol da igreja de Cristo, para que o nome de Cristo seja elevado acima de todo nome, que esse é o nome ao qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, irmãos, está aí desafio para a igreja, para cada um de nós. Tem espaço para todos trabalharem. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Então orem ao Senhor da seara, para que haja trabalhadores, para que haja fruto do nosso trabalho, e a glória seja dada a Deus. Vou convidar o grupo de louvor para estar aqui louvando a esse Deus que tem nos separado e tem mostrado o seu amor para comigo e contigo, pois até aqui Ele nos ajudou. Você é importante para Deus.
O valor que você tem é imenso. Lembre que Cristo verteu seu sangue para te salvar. Não foi uma coisa simples não, querido. Quando eu vejo uma criança andando, deixa ela andar, sabe por quê? Até mesmo ela andando, um dia ela vai ter um entendimento que Cristo morreu por ela. Ela vai chegar a uma fase adulta, que ela vai tomar decisões. Mas você é adulto e você tem que tomar decisões hoje. O que eu tenho feito com a decisão que eu tenho tomado? É agradável ao Senhor? A criança vai crescer. A criança será adulto um dia. E ela vai tomar decisões. Mas hoje você é adulto. Qual a decisão que você tem tomado? Não deixe para amanhã, não. Se você quer servir melhor a Deus, ou se você entendeu que ainda não serve a Deus, fale com Deus. Filipe falou, tem uma experiência com Deus. Deus, fale comigo. Me mostre se eu estou errado. Que Ele tenha misericórdia de nós. E que Ele nos ajude a tomar decisões corretas. Que o nome dEle venha ser exaltado. Que a minha vida e a sua vida possa ser para a glória de Deus. Que essa expressão que foi colocada, Cristo vive em mim, seja real. Não fictícia, não como um jargão, mas como uma coisa concreta. Que o Deus seja glorificado através do nosso viver. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Eu vou tomar a liberdade. Jesus está aqui, amém? Eu sinto a presença dele aqui. Eu vou tomar a liberdade aqui. Se você sentir no coração, se você quer ter experiências com Deus, se você quer ter um renovo na sua vida, vem aqui na frente, pois o pastor Valdemir vai estar orando por você durante esse louvor. Gente, é maravilhoso. Andar com Jesus é andar literalmente pela fé. É pela fé, é pela fé. E Ele nos sustenta, Ele nos dá o sustento. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Não tem outra coisa, não tem outra possibilidade, só Ele. É por isso que eu falo e eu faço questão de falar com todo mundo. Experimente, tem experiências, é maravilhoso. Muitas das vezes Ele vai falar não. Muitas vezes Ele vai falar não. Só que o não, Ele sabe por que Ele está te dando esse não. E às vezes, no dia seguinte, a resposta vem. A resposta vem como um sim maravilhoso. Ele libera bênçãos sobre sua vida. Basta você crer, basta você esperar. Então, se você está passando por algum momento angustiante na sua vida, eu tenho certeza, gente, que todo mundo passa por angústias aqui. Não, a gente não está livre disso. Não tá. Nós somos seres humanos. Se você quer ter experiências com Deus e que Ele te ajude a passar por essas experiências para que você seja fortalecido, eu te convido a vir aqui à frente. Feche os seus olhos, interceda por essa pessoa que está do seu lado, que está ouvindo juntamente com você. Coloque a mão no seu coração, peça para que Deus transforme o seu ser. Gente, não é vergonha. Não é vergonha a gente ter anos de evangelho e pedir para que Deus transforme a nossa vida todos os dias. O crente é movido a isso. A partir do momento que a gente não se importa com a salvação do próximo, a gente não é crente. Não é possível que a gente não esteja preocupado com as pessoas que a gente ama. E a gente tem que levar Deus a sério. Deus não é brincadeira. Ele quer nos dar bênção, nos dar vitórias. E eu não estou falando aqui sobre dinheiro, sobre nada não, tá, gente? Eu estou falando sobre paz em meio à guerra, em meio à luta, onde há desesperança, onde você fala que você passa ali, ó, pelo meio de um assalto e você simplesmente fala: Deus, me cega aqui, e Ele cega. Nós passamos por isso. Eu, Felipe e minha mãe, esses dias, semana passada eu acho,
A gente estava indo pro médico e tinha um assalto atrás da gente. A gente começou a clamar: cega a gente aqui. Tem uns dias seguidos que tem tido assaltos do lado da nossa casa, ali na Marisa. E eu falei: Felipe, não tenha mais, o Senhor é conosco. Ele está guardando esse prédio, Ele guarda a gente. Ele guarda a nossa entrada, a nossa saída, é só Ele. É só pela misericórdia dEle. Porque o mal não tem, gente, não tem mais. O mundo já é do maligno. E por isso que a gente tem que ter a consciência de que nós precisamos ganhar a nossa família, os nossos amigos para Jesus e trazê-los de volta. Esse tem que ser o nosso prazer. Esse tem que ser o nosso prazer. Medite nesse louvor. Talvez muitos não conheçam, mas é um louvor lindo. E ele fala sobre os momentos que nós passamos com Ele, como é maravilhoso. E muitas das vezes os momentos, para mim, são maravilhosos, sabe aonde? Fazendo bolo. São ali onde eu tenho maravilhosas experiências com Deus. E eu agradeço todos os dias por isso. E eu falo, meu antigo, eu não quero voltar para lá. Ali acabou. Porque eu tenho vivido tão bem com Deus ali na minha cozinha. Eu tenho testemunhado o que Ele tem feito na minha vida, que ali é o meu lugar. É ali que Ele quer que eu esteja para eu viver experiências com Ele. E é maravilhoso. Experimente. Peça a Deus, peça experiências, porque é maravilhoso viver com Ele. Eu tenho certeza que se você pedir a Deus isso, você vai experimentar o que Ele tem de melhor para a sua vida. Amém? Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. És o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em você, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas, a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo
hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. O meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. O convite foi feito. E através do Espírito Santo a decisão é daqueles que têm coragem. Coragem para tomar decisões e reconhecer o seu estado. A gente vai estar orando e encerrando, mas que você possa meditar em tudo que foi falado e que você dê ouvido ao Espírito Santo de Deus, porque Ele quer cumprir na sua vida o seu propósito. Querido Deus, louvado, bendito e exaltado seja o teu nome, Senhor. Pois o Senhor mostrou o teu amor para conosco, de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, Pai. Nos livrou da condenação eterna, nos justificou com o sangue do Cordeiro. Obrigado, Senhor, e agora temos paz com o Senhor. O Senhor nos tornou filho através de Cristo. O Senhor nos escolheu, Senhor, nos predestinou para essa salvação. Nós que não éramos povo, não tínhamos alcançado misericórdia, agora alcançamos misericórdia e fazemos parte do teu povo. Como a tua palavra diz, como Pedro escreve, Senhor, nós agora somos raça eleita, povo escolhido, nação santa, sacerdócio real, Senhor. Um privilégio que o Senhor nos deu, nos concedeu no amado em Cristo. Muito obrigado, Senhor. Que possamos entender cada vez mais o teu propósito, da tua graça. Possamos crescer na graça e no conhecimento da pessoa de Cristo, para podermos falar com ousadia, com intrepidez, tendo discernimento, Senhor, de quem é que nós servimos, porque nós sabemos que é poderoso. Muito obrigado, Deus. Que a tua palavra possa frutificar em nosso ser, que vidas possam ser transformadas através do nosso viver e da nossa palavra. Fica com teu povo, Senhor. Instrui teu povo através da tua palavra. E que teu Santo Espírito tenha liberdade de nos ensinar, nos corrigir, para que sejamos íntegros, fiéis, para que o povo veja Cristo em nós, a esperança da glória, Senhor. E que possamos falar com autoridade: Cristo vive em mim. Obrigado pelo teu povo mais uma vez, Senhor. Obrigado por podermos ter oportunidade de falar da verdade que liberta o homem do pecado. Mas o homem tem que crer, tem que tomar suas decisões. E isso compete ao teu Santo Espírito convencer, Pai,
a tua palavra foi ministrada e que vidas possam ser transformadas através desta palavra. Abençoe cada coração que ouviu, que esse coração possa ter sido como terra fértil, Senhor, e que a tua palavra possa germinar e dar frutos para a glória do teu nome. E abençoe mais uma vez teu servo Felipe, que ele continue crescendo no conhecimento de Cristo, edificando a sua vida através da palavra de Deus, e que ele seja bênção nas tuas mãos, para a exaltação do teu nome, honras e glórias e louvores a ti, Senhor. Obrigado por cada vida, abençoe cada coração, e aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, por motivo de enfermidade, que a tua cura alcance teus servos, e aqueles que estão precisando da cura espiritual, que teu Santo Espírito possa estar falando a esses corações, para que eles lembrem que na tua casa há delícias perpetuamente, que vale mais um dia na tua casa que em outras parte mil, e só o teu Santo Espírito possa fazer isso, Senhor. Então vá de encontro a essas vidas, Senhor, e traga-os de volta para o teu aprisco, Pai. Abençoe a cada um, o propósito de cada um nesta semana, Senhor. Talvez fizeram planos, mas que os planos de cada um possam ter botado Cristo como alvo, como a pedra principal de cada plano, Senhor, para que em tudo que foi planejado possa acontecer para a glória do teu nome, Senhor. Se temos terminado esse culto, Pai, esperamos que tenha sido agradável ao Senhor, que tu tenha se agradado de cada um, que a tua paz seja constante conosco, a tua graça e misericórdia nos acompanhe por onde quer que andarmos. Nos despeça em paz, nos dê uma semana abençoada, e que possamos ser abençoados para abençoar vidas, Pai, para que vejam o Deus que habita em nós, que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela tua presença, que é real ao nosso lado e em nós. Te agradecemos no precioso nome de Jesus, nosso eterno e amado Salvador, e que vive e que reina pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Pode sentar um instante, querido. Amanhã nós temos compromisso. Cada um tem seu compromisso. Às vezes você tem um compromisso de estudar, um compromisso de trabalhar, um compromisso de trabalhar na sua casa, de cuidar da sua casa. Todos nós temos compromisso amanhã. Mas que o maior dos compromissos, o maior deles, é você ou eu com Deus. Cada minuto da sua vida. Eu falei domingo passado aqui sobre cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Queridos, cada minuto da tua vida é um milagre que não vai se repetir. E a sua decisão nesse minuto ou no minuto seguinte pode significar uma vida eterna com Deus ou longe de Deus. Lembre-se disso, o compromisso principal é com Deus. Amanhã nós teremos nosso compromisso, mas terça-feira temos compromisso. Aqueles que têm agendado com o César ou com a Vânia terão oportunidade na terça-feira. Se não tiver pessoal, a Vânia vai ser online, no caso. E com o César, se tiver alguém para conversar, será aqui. Então, aqueles que têm marcado, se não tiver, converse com os irmãos, o pastor César e a Vânia estão dispostos a agendar com você. Quinta-feira eu convido. Mais uma vez é um convite. Vem estar conosco quinta-feira. Se você ainda não fez isso, não experimentou estar aqui, experimente. Separe esse dia. Talvez você tenha compromisso agendado para quinta-feira, mas o dia que você não tiver compromisso na quinta-feira, o teu compromisso é com o Senhor. Então venha estar aqui. Eu tenho certeza que você vai se alegrar em estar aqui. Eu tenho certeza disso. Aqueles que vêm e têm permanecido, como o Felipe falou, terá a alegria de estar aqui.
talvez não é por você, mas é pelo teu irmão. Se importar com o teu irmão, se importar com aqueles que estão passando dificuldades maiores que você, e você reconhecer que você é abençoado, e isso você vai abençoar também teu irmão. Então vem estar aqui quinta-feira, se importe com teu irmão, se importe com a igreja, ore. Se você não estiver aqui, mas se importar com a igreja, onde você estiver, leve teu pensamento ao Senhor, ore onde você estiver. Quando a igreja estiver reunida, ore. A tua oração é importante. Eu preciso da tua oração. E no próximo domingo, estaremos aqui, é o último domingo do mês, 31, estaremos aqui, em Escola Dominical, às 9 horas da manhã. Venha estar conosco, estudando a palavra de Deus. Nossa revista é sobre oração. Oração. Então venha estudar. Vamos aprender uns com os outros. Nós temos um professor, que acabou essa matéria que teve agora, né? E ele falou, eu aprendo muito com meus alunos. É professor, fez muito mestrado e fala, eu aprendo muito com meus alunos. Que aprendemos uns com os outros. Ninguém tem um conhecimento total, todos nós precisamos aprender. Então a escola dominical é para crescermos, querido. Então vem estudar a palavra de Deus, tirar suas dúvidas, aquilo que você não consegue entender, talvez eu também não possa resolver, mas juntos nós vamos estudar, nós vamos buscar conhecimento para tirar todas as dúvidas. Então venha domingo de manhã, faça um esforço. Mas eu trabalho de segunda a sábado, domingo é dia de descansar. Venha que você vai ver que Deus vai te dar um renovo. Você vai se sentir alegre e feliz por querer crescer na graça e no conhecimento de Cristo. E o teu corpo, você vai ver, que você vai sentir, Deus vai cuidar de você. E à noite, mais uma vez estaremos aqui para cultuar o nosso Deus. Então, é um convite que nós fazemos. Venha estar conosco no nosso compromisso, para que o nome de Deus venha ser exaltado na vida de cada um de nós. Após o nosso pós-lúdio, DQS é agora, dia 30, último sábado, R$20 o almoço, Sítio Itaboraí, 30 de agosto, a partir das 10 horas, TQSU. A maioria está dizendo R$20 o almoço. TQSU, sabe? Quem não sabe o que significa TQSU? Levanta a mão aí, quem não sabe? TQSU, todos sabem? Bater que não sabe. Vamos lá dizer então? Temos que ser um. TQSU. Temos que ser um. E para ser um, temos que estar como? Unidos. Vamos nos unir cada vez mais, querido. Somos membros de um corpo. E eu preciso de você como membro do corpo. Então vamos ser um em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Conferência missionária 7 de setembro será no dia 6 e dia 7, sábado e domingo. Nós vamos estar conversando, vou conversar com o pastor César, para saber se nós vamos tomar a decisão sobre o domingo, dia 7. Já a igreja estar lá junto, participando desse momento, a paz da manhã. Mas domingo que vem a gente dá o anúncio ao tomarmos essa decisão. Que é importante estarmos juntos lá, compartilhando com os irmãos, sermos um. Separamos como igreja, cada igreja, mas nesse momento podemos nos unir nessa conferência. Aí está a foto dos irmãos que estiveram lá em Miguel Pereira, aprendendo, querendo crescer, para a igreja crescer. Você quer a igreja crescendo? Você quer ver a igreja crescer? Então ore, se envolva. Está lá os irmãos no ministério. Faltou eu e a minha esposa. Que Deus abençoe. A você também. Quer ver a igreja crescer? Se envolva. Ore e trabalhe. Tem espaço para você trabalhar. A gente deixa espaço para cada um que quer servir ao Senhor melhor. Então após o pós-lúdio, e peço aos irmãos, se envolvam na oração. Eu sei que a oração Deus ouve em qualquer lugar, mas eu peço que vocês não deixem de estar aqui,
como igreja reunida. Eu tenho exemplos dos apóstolos reunidos, da igreja reunida. Deus moveu o seu poder, por causa da igreja estava reunida. E Deus quer ver a igreja reunida. Deus quer derramar o seu poder. Então venha estar conosco. Vamos ver Deus agir no nosso meio e através de nós. E isso só pode fazer se você se colocar na brecha. Vamos estar louvando ao Senhor com o último cântico. E após esse, nós estamos por encerrado. Mas que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja conosco, não só hoje, mas eternamente. Amém. Que Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada. Gerações da família e teus filhos e os filhos dos seus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti.